Amém. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu hoje aprendi a lição, trouxe 2 camisas. Da última vez eu preguei às 18 e veio uma sinusite, irmãos. Eu fiquei suado, com a camisa suada. E aí hoje, a minha esposa, que cuida direitinho de mim, falou, leva 2 camisas. Na verdade é porque eu dou trabalho, irmãos? O homem doente é uma canseira. Então ela está cuidando é dela, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, verso 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos por tua palavra, cremos que ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, que o Senhor mais uma vez fale conosco aqui nessa noite. Não permita, Deus, que haja distração no nosso coração, na nossa mente, que estejamos voltados para o Senhor, para sermos ainda mais transformados pelo teu Evangelho. Eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, e que a tua palavra seja boa semente ao nosso coração. Oramos assim através de Jesus Cristo. Amém. Se assente, quando for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Amados, a sua atenção, eu quero falar ao coração dos irmãos sobre este tema. A culpa é sua e não do diabo. A culpa é sua e não do diabo. Meus queridos, eu li há alguns anos atrás um livreto. Eu estive em um congresso e eu adquiri um livretinho. Eu tenho ele em casa. E esse livro, ele fala sobre as mentiras do pecado e as mentiras de Satanás. Artimanhas que o pecado e o diabo se utilizam para enganar os filhos de Deus. E trazendo à lembrança este livreto, e encorajado por um episódio que aconteceu na última semana, ao final do nosso culto das 20 horas, eu quero falar ao coração dos irmãos sobre este tema. Este tema é antigo, mas ele é atual. Nós temos vivido tempos em que as pessoas constantemente querem culpar o diabo pelos seus fracassos. Então a minha proposta aqui nessa noite é muito clara. Eu quero fazer uma abordagem daquilo que você já sabe, mas apenas despertar no seu coração esse desejo de não se fazer de vítima, mas compreender o seu papel nos seus fracassos. Meus amados irmãos, eu começo primeiramente lembrando a você quem é o diabo. É fato que alguns textos, inúmeros textos da Bíblia, mostram para a gente sobre o diabo, ou quem é o diabo. Uma primeira informação que eu preciso ressaltar aos irmãos é que ele é um anjo. Ele é um anjo caído. Ele é um anjo criado por Deus. Em algum momento da história, que não sabemos precisar qual, embora alguns insistem em definir, mas há muita discordância nisso, mas em algum momento da história,
o diabo, esse anjo, ele vai se rebelar contra Deus. Ele vai pecar contra Deus. O Senhor Jesus, nas suas palavras em João capítulo 8, ele vai dizer que o diabo pecou desde o início. Portanto, o que sabemos é que o pecado do diabo foi no princípio, lá no início. Amados irmãos, portanto, se ele é um anjo, ele é uma criatura, ele é um ser criado. Meus amados irmãos, embora ele tenha uma origem perfeita, Deus o fez perfeito, a sua rebeldia é que o tornou em quem ele é hoje. Mas ele foi criado por Deus em estado de perfeição. É interessante que eu preciso mencionar isso, porque temos pessoas, e pasmem, dentro das igrejas, que erroneamente classificam o diabo como uma espécie de Deus do mal. Como se existisse o nosso Deus bonzinho, o nosso Deus que é luz, o nosso Deus que é maravilhoso, e do outro lado também existisse um outro Deus, esse Deus que é mau, esse Deus que é da escuridão, e os dois conflitam, os dois brigam entre si. Eu não sei se você conhece o termo, mas isso é uma heresia chamada de maniqueísmo. É quando se coloca Deus em frente a um outro ser, em conflito a outro ser, em pé de igualdade, acreditando que alguém pode fazer frente a Deus. Meus queridos irmãos, eu preciso destacar que se o diabo ele é uma criatura, assim como todas as criaturas do universo, ele também está debaixo da autoridade de Deus. Eu gosto da frase de Martinho Lutero, quarta-feira vamos falar muito sobre ele. Ele vai dizer que o diabo não passa de um cão na coleira de Deus. Ou seja, ele vai até onde Deus não puxa a corda. Nós vemos claramente na Escritura Sagrada, no livro de Jó, quando Satanás pede para se andar com a vida de Jó, e Deus permite, mas ele não ultrapassa a linha que Deus estabeleceu. Meus amados irmãos, tire essa ideia que eu costumo dizer hollywoodiana. Isso é fruto de filme, fruto de cultura pop, de gente que acha que o diabo disputa contra Deus. Irmãos, não há disputa de Deus com o diabo, há massacre de Deus. Não há briga, não há conflito. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que Jesus Cristo, no dia da sua vinda, ele vai destruir os seus inimigos com o sopro da sua boca. É disso que eu estou falando. É esse massacre que eu estou te contando. Esse Deus que destrói o seu inimigo com o sopro da sua boca. Meus amados irmãos, já foi dito aqui na abertura, se você prestou atenção, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, deixa muito claro: há um só Deus, um único Senhor, o vosso Deus. Meus queridos irmãos, não existe essa ideia do Deus do mal e o Deus do bem. Não existe. Deus é Deus e o único Deus, e Satanás é uma criatura. Dito isso, eu preciso lhe dizer que nós não estamos aqui para superestimar o diabo, para dizer que ele tem o que não tem, para dizer que ele faz o que não faz. Mas não estamos aqui também para subestimar o diabo, para negligenciar a sua ação, nada disso. A Bíblia deixa claro, pelos nomes aos quais ele é chamado, que ele tem características muito específicas. Ele é chamado, por exemplo, de inimigo das nossas almas. Inimigo das nossas almas. Aquilo que temos de guardar, aquilo que temos de proteger, que é a nossa alma, ele é o inimigo dela. Ele é chamado na Escritura Sagrada de adversário. Ele é aquele que está do outro lado. A luta dele não é contra Deus, é contra a gente. Ele é o nosso adversário. Como eu disse, ele não é páreo para Deus, mas ele é adversário nosso. Ele é enganador. Ele é a antiga serpente. Lembra lá da antiga serpente? Ele é a antiga serpente chamada novamente lá no Apocalipse. Ele é o tentador, ele tenta. Ele fez isso com Jesus e ele faz isso comigo e contigo. Ele é chamado de Satanás. E eu não sei se você sabe, uma das expressões ou uma das interpretações da palavra Satanás é mestre das ilusões. Satanás significa isso, mestre das ilusões. Por quê? Porque ele é expert, perito em enganar, em prometer e não cumprir, em iludir, em ludibriar.
Ele é mestre nisso. Ele é mestre em achar e fazer com que você acredite que esse é o caminho, mas lá na frente você percebe que foi enganado. Esse é Satanás. Meus amados irmãos, a gente vê isso claramente com Adão e Eva. Olhe para cá. Você se lembra da proposta de Satanás para Eva? Ali naquele texto, Satanás promete algo. A promessa de Satanás é que Deus estaria fora da vida de Adão e Eva. E que eles seriam deuses. É isso que Satanás fala para Eva. Olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus. Ou seja, vocês não vão precisar mais de Deus. É isso que ele promete. Mas o que aconteceu? Eles pecam. Eles não saem da realidade de Deus. Eles continuam na realidade de Deus. Mas agora estão afastados de Deus e não são deuses. É isso que ele faz. Ele te conta uma história, ele te vende o peixe por um preço, mas na hora que você chega no caixa, o valor é muito mais alto para pagar. Meus irmãos queridos, por isso, eu preciso lhe explicar que todo o caos que veio ao mundo, embora Satanás seja esse terrível adversário, ele não veio por causa do diabo. Pasmem, o diabo já havia pecado, mas o mundo ainda era perfeito. Os seres humanos, Adão e Eva, ainda eram perfeitos, sem pecados. Mas quem causa o caos na vida do homem e do mundo, nas relações humanas, nas relações com Deus, não é o diabo. É a partir de uma decisão do homem. É quando o homem decide pecar. O diabo já pecou, o diabo já acabou com a vida dele. Mas a vida do homem ainda estava ok. O homem ainda tinha vínculo com Deus. O mundo ainda estava perfeito. Mas é quando o homem decide cair, é que o caos se instala. Mas aí, meus irmãos, nós caímos no que chamamos de síndrome de Adão. Desde a queda, o homem tem a tendência de culpar o diabo pelo caos. Desde a queda, o homem aponta para o diabo e diz, aí ó, problema do caos da minha vida, não é eu não, é o diabo. Ele é terrível, ele é perigosíssimo. E nós olhamos para isso, e muitas vezes esquecemos que todo o caos que experimentamos, tudo que fazemos, escolhemos, refletem, meus irmãos, naquilo que priorizamos. Nós usamos esse artifício de culpar o diabo para escapar de uma condenação que é nossa. Aí tem gente que fala assim, não, pastor, é o diabo assim, mas é uma maldição hereditária. É um negócio que o diabo, na minha família, é uma confusão. Aí você me pergunta, Gustavo, você acredita em maldição hereditária? Eu acredito, à luz da Bíblia eu acredito. E eu te explico à luz da Bíblia. Porque tem gente que diz, no meu caso só pode ser o diabo. No meu caso só pode ser o espírito, mas eu te explico. Maldição hereditária é alguém que nasce num ambiente contaminado pelo pecado. E esse indivíduo nasce ali, e aí, ele estando naquele meio, ele passa a praticar aquilo que eles praticam, porque é normal, porque é o habitat, é a vida comum deles. Exemplo, eu conheço um menino, hoje ele mora fora do estado, que quando estudávamos na escola, a vida dele era ver o pai dele indo para prostíbulos. E quando ele alcançou a maioridade, o pai dele levou ele para um prostíbulo. Ele via o pai dele trair a mãe. Era alguém que frequentava esse tipo de ambiente. Quando esse menino cresce, a probabilidade dele continuar fazendo as coisas que foram instaladas na família dele, meus irmãos, essa probabilidade é enorme, porque é fruto do meio. Isso é maldição hereditária. Porém, quando esse indivíduo se converte, a luz do Senhor brilha. Aí ele descobre que aquele comportamento que era normal para a família, mas não é normal para a palavra, ele abomina aquilo. E a maldição é quebrada. Meus amados irmãos, o peixe não sabe que ele está na água. Ele já nasce lá. É o habitat natural. Muitos têm práticas porque ensinaram para eles. Mas não há desculpa quando esse tem contato com o evangelho. Aí essa maldição precisa ser quebrada.
Aí alguns dizem assim, mas pastor, o senhor não está entendendo, pastor. É um negócio que vem e me controla, é um negócio que vem e eu vou contra a minha vontade, meu irmão. Se você não tem controle sobre a sua vida, deixa eu te dizer, você está endemoniado. Você precisa ser liberto, então. Você precisa entregar sua vida para Jesus, ser batizado e andar nos caminhos do Senhor. É isso que você precisa. Se você é alguém que de repente é tomado por algo, eu sinto lhe dizer que você está endemoniado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu acho isso. É porque o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: Cristo nos libertou das práticas dos nossos antepassados. Olha isso. Não há desculpa para o seu pecado. Não há desculpa porque alguém lá atrás fez, você tem que fazer. Não. Se Cristo entrou na sua vida, o mal é quebrado. A maldição é vencida. Não há desculpa para isso. Porém, nós vivemos esse tempo onde muitos justificam a sua ruína, não pelo que acontece na vida dele, mas pelo que aconteceu lá atrás, na vida do outro. É tempo de assumirmos responsabilidades. Aí eu entro na carta. Você lembra que a gente leu um texto, né? A gente leu Gálatas aqui, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele chega a essa altura da carta aos Gálatas, e ele agora vai descrever uma lista. Essa lista é uma lista que contém inúmeros comportamentos pecaminosos, que destrói a vida do homem. Mas note, meus irmãos, quando Paulo está falando desse comportamento destrutivo, o apóstolo Paulo em momento algum cita o nome do diabo. Ele está falando de comportamentos que fazem com que o homem não herda o reino dos céus, e o diabo não é citado em hora nenhuma. O texto diz claramente para nós que os que praticam tais coisas são carnais. A culpa é sua, meu irmão. Aí tem gente que diz, né, pastor, hoje vai ser muito assim. É uns negócios que a gente escuta. O diabo armou para mim, pastor, não sei. De repente o meu carro foi entrando num lugar assim, a luz brilhando, e a gente estava sem roupa, e o diabo é sujo. Sabe, pastor, sem perceber, eu estava trocando soco lá, falando palavrão para o pastor. Pastor, sem perceber assim, eu estava mentindo, fofocando. Meu Deus, o que aconteceu, pastor? Meus amados irmãos, se observarmos as áreas da nossa vida que estão em ruína, na maioria das vezes, não tem a ver com o diabo, tem a ver com a sua carnalidade. Tem uma frase dos antigos, que diz assim, você já deve ter ouvido: o diabo só arma o palco, quem dá o show é a gente. É isso mesmo. O diabo só prepara ali o meio, ele te instiga, ele lança seta, ele fica, vai lá, manda um oi, manda uma foto, manda áudio, manda um áudio, vai, responde, não aceita, retruca, e ele vai fazendo isso, aí você pula e entra, daqui a pouco ele dá as costas e sai, e você está lá passando vergonha, constrangido, e aí vem para o pastor e fala: pastor, meu Deus, pastor, eu não sei o que aconteceu. Meus irmãos, você esperava o quê? Pastor, o diabo está furioso com a minha vida, você esperava o quê? Que fosse seu amigo? Ele te mandasse um WhatsApp, segunda-feira, uma figurinha de bom dia, como é que você está? Você está imaginando que o diabo está brincando de ser diabo? Você não está sabendo que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e te destruir? Aí você está dando atenção para essas coisas que ele está falando? Meus amados, depois você pode pôr a culpa em quem você quiser, porque a Bíblia já te mostrou de quem que é a culpa. Você pode jogar em quem você quiser. Contra a palavra, só a palavra. Não tem desculpa. Aí eu olho para isso, para caminharmos para encerrar. A gente precisa se perguntar: por que isso acontece? Por que a gente cede?
Por que a gente vem para um culto como esse aqui hoje? Vai tomar ceia do Senhor, vai bater no peito e vai dizer: eu vou permanecer, eu não vou dar ouvido para o diabo. Mas a gente volta a dar ouvido para o diabo. Por que isso acontece? Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele responde para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a resposta. Sabe por que muitas vezes, ao invés do diabo estar fugindo da gente, é a gente que está fugindo do diabo? É porque nos falta autoridade. Nós temos vivido um tempo de crentes medrosos. Crente que vê um macumbeiro na rua, ele atravessa a rua: meu Deus do céu, me guarda, Senhor. Senhor, me guarda. Crente supersticioso: tira essa bolsa do chão, desvira esse chinelo, menino. Sabe, uns crentes medrosos. Gente, eu olho para isso, e a única resposta que eu tenho de gente que é assim, sabe por quê? Porque não há sujeição a Deus, não há obediência a Deus, não há intimidade com Deus. Aí o diabo bota medo mesmo, irmão. Aí a porta da casa vai bater com o vento, aí vai ligar para o pastor: pastor, o diabo está aqui em casa, eu estou escondido atrás do sofá. Ele está lá na sala, pastor. Vai lá. O diabo entrou aqui, ele tem a porta, ele tem a chave da minha casa, pastor. Eu saí numa segunda-feira, as experiências que a gente está tendo, irmãos. Eu saí numa segunda-feira de uma reunião de oração aqui, para ir na casa de uma família que achou uma carta escrita dentro de casa. O menino me mandou a foto da carta para eu ler, e já me mandou a mensagem assim: pastor, lê rápido, porque eu tenho que apagar do meu celular. Eu falei: por que você vai apagar? Ele: não vou deixar isso no meu celular, não. O espírito que vai entrar no celular dele, eu não entendi. Aí fui lá. Aí que eu cheguei lá, a carta mesmo com alguns dizeres religiosos, a gente foi conversando, e a gente foi entendendo que teve uma festa no final de semana, teve uma senhora muito estranha, religiosa, até com algum problema de cabeça, ao que parece, e aí ligaram para um parente e descobriu que ela tem costume de onde vai deixar cartas religiosas na casa dos outros. Mas aquele negócio causou um furdunço ali. Aí eles me perguntaram: e se fosse na sua casa, o que você ia fazer? O que eu ia fazer? Eu ia orar, rasgar e dormir, porque eu tenho que trabalhar cedo no outro dia. É o que eu ia fazer. Mas o povo que não se sujeita a Deus e tem medo do diabo: meu Deus, me entregou a carta até tremendo. Lê aí, pastor. Tem medo do diabo. Meus amados irmãos, quando você não se sujeita a Deus, quem foge é você e não o diabo. Pasme. Muitas vezes, na vida de alguns que estão aqui, a sua vida está uma bagunça. Não é porque o diabo está te rodeando, rugindo: o diabo quer me pegar, não. Não é isso. Mas é porque pessoas que deveriam construir uma vida com Deus usam essa mão para destruir as suas próprias vidas. Pessoas que deveriam usar a sua vida, o seu corpo, a sua mente, a sua inteligência, os seus atributos, o seu dinheiro para honrar a Deus, estão usando tudo isso que Deus deu para pecar contra Deus. Aí o diabo entra mesmo, porque ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma fissura para entrar na sua casa e destruir com ela. Meus queridos, o Paulo diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Não é demônio, irmão, é a nossa carne. Não tem a gente, não tem o diabo no texto, tem a gente. Gente que o casamento está em ruína, porque está cheio de ciúme, de ira. E aí fala que é o diabo. Não, irmão, a ira e o ciúme é uma obra da sua carne. É você que é ciumento, é você que é irado, mal educado, grosso, é você. É você. Aí é o diabo, aí põe na conta do diabo, registra aí, diabo. Tem gente, irmão, que a vida espiritual está minguando por conta da imoralidade, da sensualidade, da lascívia, dos vícios, desse tempo perdido, imoral que a gente vive. Aí a gente vai aconselhar e a pessoa diz: é o diabo. Não é. Não é o diabo, é você que não decidiu ter uma vida santa.
uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de jejum, de palavra, é você. Gente que a família é uma guerra, divisão, inimizade, que o lar parece mais um inferno. A pessoa chega em casa e não tem prazer. Aí a pessoa diz, é o diabo. Não, eu sei que transformou esse negócio aqui numa celeuma. Tudo que fala você quer responder. Igual eu preguei às 18 agora há pouco, quer ter razão. Eu prefiro dormir abraçado com a minha razão do que com o meu marido, do que com a minha esposa. Porque eu amo a minha razão, eu não amo o meu marido, eu não amo a minha esposa, eu amo a minha razão. É você. O que fazer, irmão? Qual o contraponto de Paulo? Como superar isso? Como que essa vida carnal, igual a minha e a sua, pode ser mudada? Paulo responde no texto: uma vida no Espírito. Glória a Deus, alguém aqui? Amém? Uma vida no Espírito. Como vencer minha carne? Como fazer o Espírito prevalecer? Meus queridos, precisa acontecer uma obra na sua vida. Eu vou te contar qual. Gálatas capítulo 4, olhe para cá, eu estou encerrando. Gálatas capítulo 4, Paulo fala assim: eu sofro com dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Sabe qual obra que precisa acontecer na sua vida para o Espírito prevalecer? Cristo precisa ser gerado dentro de você. A vida de Jesus em você. O Filho de Deus, a imagem de Cristo, fazendo o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, sigais, pois, as pisadas de Jesus, pisar onde ele pisou, amar quem ele amou, perdoar como ele perdoou, se envolver como ele se envolveu, é disso que eu estou falando. Meus irmãos, só que eu sei que você, como eu, vai dizer, Senhor, mas essa carne aqui é ruim demais, Senhor, isso aqui é ruim demais. Como se resolve isso? Última fala minha. O anjo apareceu para Maria e falou com Maria assim: Maria, dentro de você, Maria, olha para cá, vai ser gerado o Filho do Altíssimo. Você vai dar luz ao Filho de Deus, olha para cá. E ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai. Maria, dentro de você vai estar o Filho de Deus gerado. Maria vai olhar para o anjo e vai dizer assim: tem um impedimento. Eu sou virgem. Nunca tive relação com homem algum. Como é que eu vou ficar grávida? O anjo responde para ela: descerá sobre você o poder do Altíssimo, e ele te envolverá. E o que vai acontecer dentro de você procede do eterno Deus. E talvez você está aqui comigo e a gente está dizendo assim: Senhor, como é que Jesus vai vir em mim? Aí a gente coloca um impedimento igual Maria, porque essa carne é ruim, porque o pecado habita em mim, porque eu faço escolhas erradas. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: descerá sobre você o poder do Altíssimo. A nuvem do Senhor te envolverá, te esconderá. Lá para Shurianda lá, Bassurianda las. Se alguém crê nisso aqui nessa noite, se alguém que quer mudar de vida aqui nessa noite, acreditar nessa verdade e responder como Maria respondeu: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu propósito. Será que tem alguém aqui para dizer isso? Será que tem alguém aqui para dizer: cumpra-se em mim, Senhor? Oh, Deus nos chama para um tempo de arrependimento, não de remorso, não de ficar remoendo coisas. Deus nos chama para arrependimento, para mudança de vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Coloque-se de pé.